natureza é uma harmonia musical, composta por diversas linhas melódicas. Cada trecho, cada instrumento tem sua função para gerar a música perfeita. Ao retirar uma nota, por mais dissonante que seja, a música não é mais a mesma. De vez em quando nos deparamos com notas dissonantes, vidas exóticas na natureza. Esse é o caso das cigarras. Mas há ainda uma cigarra mais desconhecida, a Brody X, da espécie Magicicada, que aparece apenas de 17 em 17 anos. Isso é porque seu ciclo inicia na Terra. Na sua fase inicial de vida, são chamadas de ninfas, ovinhos de cigarra depositados na terra, que eclodem e de lá saem as ninfas. E é embaixo da terra que as ninfas se demoram, e demoram, e demoram, passam 17 anos amadurecendo, para um dia, enfim, poder emergir. Como o broto que floresce, esperei emergir do ventre da terra, minha terra para escalar. Com sol e sombras como irmãos, umidade, vento leve, chão. A ninfa espera, espera, espera. O humano idealiza uma concretude que não quer, mas que dele se espera. A ninfa acontece, o humano sobrevive. Enquanto a ninfa espera, do humano se espera pouco tempo para esperar. Imaculada em suas cascas, o ciclo natural. É lento, é o tempo, o mortal e o imortal. Questão de opinião, do que se pode esperar? Mas e agora, irmão? Como não se perguntar o que devo consumar? Veja a vida de uma ninfa, veja a vida de um homem, enfim, o que significa esperar? Por qual razão? Por qual natureza? Por qual código? Por qual interesse? O que se espera? O que esperar? Esperei existir. Coletivamente, as ninfas cavam sua saída da terra. Caminham sedentas em direção à árvore mais próxima. Escalam, 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 até que encontram seu lugar. Lá, elas sequestram a seiva da árvore para iniciar sua metamorfose. Ou melhor, metamorfose incompleta. Uma fenda se abre nas costas da ninfa e dali um novo corpo começa a emergir. Inicialmente um corpo mole, que amadurece até que se possa ver a presença das asas. E quando esse processo finaliza, o corpo aberto da ninfa vira carcaça, que alimenta outros animais. E a cigarra, que esperou 17 anos para nascer,
voa.
não sou uma borboleta. Definitivamente não sou uma borboleta. Não se engane, não trago inveja. Constatação: a cigarra não é desejada, a cigarra incomoda. O canto da cigarra incomoda, a presença incomoda. Mas em toda margem existe espaço. E achei meu lugar. Num tronco, a fenda de um corpo que conheço, que emerjo, mas já não reconheço como eu. Para viver, me despi de mim. Carrego na mala o tempo, eis em mim um recomeço, um começo, um continuar, metamorfoseando-se. Para viver, me despi de mim. Homens contam o tempo, em mecanismos, em papéis, quadradinhos e numerais, em passos apressados, em velocímetros, ritmos e compassos, compromissos. Cigarras não explodem, não sou tão sentimental. Não se descansam na fábula, não são garotas do tempo, e até que se afirme o contrário, não são borboletas. Minha nota dissonante não é incômodo que me cabe. Canto em boas vibrações o nascer de novos tempos. Que canto, não conto. Esse é meu frutificar. Para viver, me despi de mim.
maiores mitos da natureza é que a cigarra canta até explodir. Mas não, a cigarra não explode. O canto da cigarra é seu registro de vida, incômodo para os humanos, mas essencial à vida desses seres. É pelo canto que a cigarra macho diz para a cigarra fêmea onde está. E canta, canta, canta. A cigarra fêmea não canta. Às vezes sussurra um som, se compararmos à cigarra macho. Quando se encontram, acontece o cruzamento, onde a cigarra fêmea gera ovos de ninfa e deposita nos galhos de árvores. Depois disso, a cigarra possui apenas semanas de vida.
É um desequilíbrio temporal a vida da cigarra. São 17 anos embaixo da terra, para cerca de 2 meses de vida. São inúmeros os motivos da morte de uma cigarra. Na luta entre o amor e a morte, o canto da cigarra expõe sua localização para predadores maiores. Durante o voo, um acidente pode acontecer. Humanos podem interferir. Falência de seu corpo. Assim, é o ciclo infinito da cigarra. Ovos, ninfa, metamorfose, voo, canto, cruzamento, gestação, filhos, morte, recomeço. Uma vida se vai. Vira alimento para a terra, que amadurece as novas vidas, novas ninfas que virão. Ovos, ninfas, metamorfose, voo, canto, cruzamento, gestação, filhos, morte, recomeço. Seria triste, mas como não ver beleza em tudo isso? Até que volte à terra, verão de sentimentos. O vivo não é concreto, o fim não é o teto, o ciclo não é completo, é terno. Forja que forja a vida é forja que forja a morte. Que morte não é forjada viva, que vida não se apodera da própria morte. A forja do grito, do rito de passagem, da contagem, da armadilha que fizera crente toda a sorte. Bendito o filme da história diante dos olhos. Vida se evita,
vivida talvez, morte jamais. Mesmo em outro corpo, em outro solo, em outra forma, deforma o sombrio de uma vez, atomizada, putrefata, adubo de outro mundo, me refaço, como laço, não como norte, de tudo que me faz eterna.